Meus amigos e amigas, muito boa noite a todos vocês que acompanham a nossa Escola da Fé. Estamos hoje mais uma vez com um programa especial, porque hoje é o dia de Corpus Christi, esse milagre eucarístico maravilhoso que, olha, já tem 1.300 anos que aconteceu e que está aí mais vivo do que nunca. Nós vamos falar sobre isso um pouco. Além de falar um pouco sobre os milagres eucarísticos, eu queria falar também um pouco da importância da Santa Missa, porque a missa é a Eucaristia, é a celebração da Eucaristia. Mas vamos primeiro pedir a Deus a sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, você que já acompanhou durante todo o dia de hoje, os programas sobre esse dia de hoje, você que já esteve, quem sabe, também na procissão de Corpus Christi, a procissão mais importante do ano, sabia? Porque é a única procissão que o próprio Deus sai às ruas, onde tem bispo, bispo carregando o ostensório, onde não tem alguns sacerdotes, carregando o ostensório, e Cristo visitando as nossas ruas, visitando as nossas cidades, para derramar aí as suas bênçãos. Muito bem, então hoje eu quero completar esse dia com uma reflexão sobre os milagres eucarísticos e primeiro sobre a importância da Santa Missa. Porque a missa, que nós chamamos de Eucaristia, que você sabe que Eucaristia significa ação de graças, Que ação de graças é essa? Nós agradecemos a Deus, através do próprio Cristo, nós agradecemos ao Pai toda a beleza do universo, tudo que o Pai nos dá de graças, de bênçãos. E ali, na missa, acontece então a consagração. O pão e o vinho, pela transubstanciação, se transformam no próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um milagre extraordinário. É o maior de todos os milagres que a gente possa imaginar. Deus, que se faz presente num pedacinho de pão. Aquele pedacinho de pão é o corpo de Cristo. Quando você comunga, o ministro fala para você, o corpo de Cristo. E você diz, amém. E esse amém você tem que dizer, sabe por quê? Porque esse amém quer dizer assim, eu creio. Eu acredito, tem que dizer. Recebe a Eucaristia na mão ou na boca e diga, amém, eu creio. Muito bem, vamos começar. Antes eu quero mostrar a vocês 2 livros que acho que pode ajudar bastante quem quer aprofundar na Eucaristia. Primeiro, um livro do Monsenhor Jonas Abib. Não preciso nem explicar muito, Eucaristia, o nosso tesouro. Um livro bem antigo do Padre Jonas, O Padre Jonas trabalhou mais de 50 anos aí, com a Canção Nova, escreveu muitos livros. E aqui nós temos esse livro dele. Aqui eu não tenho a data da primeira edição, mas eu me lembro que esse livro aqui é bastante antigo. Olha, então até que já está na 24ª edição. Está aí. E eu escrevi também um livro, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Aqui você está vendo a imagem do milagre eucarístico de Lanciano, na Itália. Talvez um dos milagres mais antigos que a Igreja realmente reconhece como verdadeiro. Esse livro aqui, O Segredo da Sagrada Eucaristia, eu fiz o seguinte, eu compilei
um estudo profundo de um padre, um santo da igreja, São Pedro Julião Eymar, extraordinário. Ele escreveu, inclusive, um livro que ele chamou de Flores da Eucaristia, que eu recomendo que você leia. E ele escreveu 5 livros, inclusive eu tenho aqui comigo, não sei se aparece ali, aparece não, né? Uma coleção de 5 livros sobre a Eucaristia, uma coleção. Eu peguei essa coleção dele e fiz uma espécie de uma síntese, e essa síntese eu coloquei aqui. É maravilhoso. Então eu posso dizer que esse livro aqui, mais do que meu, é um livro dos ensinamentos de São Pedro Julião Eymar. Realmente é uma coisa maravilhosa. Bom, vamos então caminhar aí nessa nossa conversa sobre a Eucaristia nesse tempo. Primeiro eu quero começar falando sobre a missa. Muita gente não entendeu a importância da missa. A missa, para resumir, é o quê? É a presentificação do Calvário. Não sei se você entende bem o que eu estou dizendo. Presentificação. O Calvário torna-se presente. Não é repetição, não. Ou seja, acontece sobre o altar, na consagração, o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. Você vai dizer, mas então Jesus morre de novo, ressuscita de novo? Não. Só houve uma morte, só houve uma ressurreição de Jesus. Mas ela se torna presente no altar. Você fala, mas como? Se isso aconteceu há 2000 anos atrás. Eu te explico. As ações de Deus, elas não se perdem no tempo. Porque o tempo é uma criação de Deus. Então, o tempo não submete Deus. Ou seja, o tempo não apaga as ações de Deus. Por que você vê um santo, de vez em quando, que recebe o menino Jesus no braço? São Benedito, Santo Antônio receberam o menino. Mas, peraí, menino Jesus, você não cresceu? Como é que você está aparecendo ainda? Ele cresceu, sim. Mas o menino Jesus, criança, essa realidade não se apaga no tempo. Você entende? Essa história toda de Jesus não se apaga no tempo. Por isso que tem santo que vê Jesus na cruz, crucificado. Outro, né, nas aparições, por exemplo, lá de Fátima, quando apareceu lá aquele milagre do sol, o que apareceu ali? Nossa Senhora, São José, o menino Jesus. Então, isso tudo eu estou dizendo para explicar a você o seguinte. Na missa, o Calvário se torna presente. Não é multiplicação nem repetição, é presentificação. Entende? Por quê? A igreja fala, para que se torne presente a nossa redenção. Eu e você não estávamos lá no Calvário, mas agora na missa você está diante do Calvário. É o mesmo Calvário. Você entende? Por isso que ali o corpo de Cristo se torna presente, o sangue de Cristo se torna presente. Coisa maravilhosa. Por isso que a missa, ela é cheia de graças. Então eu quero colocar aqui algumas citações de santos explicando isso. Por exemplo, São Francisco de Sales, doutor da igreja, ele dizia assim, a missa é o sol da igreja. Você sabe o que é o sol, né? Sem sol não tem vida. O sol é a luz, é o calor, o sol faz a fotossíntese das plantas. Sem sol não tem vida. Então, a missa é o sol da igreja. Ele podia dizer, a missa é a vida da igreja. Né? São Jerônimo, doutor da igreja, aquele que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, né? São Jerônimo dizia, nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa Missa, o que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir-lhe e que, entretanto, nos é necessário. Olha que interessante, você vai à missa, na missa você faz uma série de pedidos para Deus, Deus te concede uma coisa que você nem pediu, mas que você precisa. Olha que interessante. É o amor de Deus que vai além. Na Santa Missa, a gente sempre deve fazer pelo menos 4 pedidos na Santa Missa. Primeiro, oferecer a missa pela grandeza do Pai, né? Pela majestade infinita do Pai. Oferecer o Cristo que é imolado no altar para reparar as ofensas que o Pai recebe. Terceiro, você, né, oferecer a missa para agradecer todas as graças e bênçãos que você recebe de Deus todos os dias. E quarto,
né? Você pedia a Deus perdão dos seus pecados e o sufrágio da sua alma, né? E mais ainda, né, você pedia a Deus as graças e as bênçãos necessárias para a sua salvação, santificação. Isso em cada missa a gente deve fazer. Mas Deus nos dá além disso, de São Jerônimo, né? Um outro pensamento do santo Curadar, São João Maria Vianney, Curadar dizia assim: se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela. Que zelo não teríamos em assistir a ela. Algumas pessoas estranham de falar em assistir à missa, mas não é participar da missa. Não, o termo correto é assistir à missa. Os documentos da igreja, inclusive o catecismo, o Código de Direito Canônico, o Missal Romano, falam em assistir à missa. Porque quem celebra é que o participa. Nós assistimos, né? Estamos ali em oração, meditando. Então vejam o que dizem os santos, né? Um outro grande santo da igreja, devotíssimo, todos os santos foram devotos da Eucaristia, né? Mas parece que houve alguns assim que se destacaram, né? Como eu já citei São Pedro, Julião e Eymar, né? Mas um outro santo, São Lourenço Justiniano, ele disse assim: nenhum sacrifício é maior, mais agradável à divina majestade que o santo sacrifício da missa, pois nele as graças do divino Salvador, sua flagelação e todos os suplícios e opróbrios que sofreu por nós são de novo oferecidos ao seu Pai. E este, vendo de novo, né, imolar-se aquele que enviou ao mundo, concede perdão aos pecadores, socorro aos fracos e a vida eterna aos justos. Isso foi um sermão que ele fez no dia de Corpus Christi, né, que nós celebramos hoje. Então veja que citação bonita, né? Aquele que assiste à Santa Missa com devoção, né? Deus elimina de nós, né? O Pai, vendo ser oferecido a Ele de novo, né? Todo o sofrimento de Jesus, todos os seus suplícios, né? Sua morte, sua ressurreição. Então ele diz: o Pai, vendo tudo isso, vendo Jesus imolado se oferecer a Ele, então Ele concede o quê? Perdão aos pecadores, socorro aos fracos. Por isso a gente fala que a Eucaristia é remédio e sustento para a nossa vida. E a vida eterna aos justos, aqueles que amam a Deus, né? Ele diz: nenhuma língua humana poderá exprimir os frutos de graças e de bênçãos que atrai o oferecimento do santo sacrifício da missa. Ninguém será capaz de explicar os frutos de graça, diz ele. Ele fala: o pecador aí acha a reconciliação com Deus. O justo acha uma justificação mais ampla. As virtudes aumentam, né? Bondade, caridade, mansidão, paciência, pureza, né? Os pecados são perdoados, os vícios são extirpados. Vícios, né? Pessoa que tem vício de, adultério, masturbação, droga, os vícios são extirpados. Os méritos multiplicados diante de Deus, nós temos méritos diante de Deus. Os embustes do demônio são descobertos. Olha que coisa, né? A Eucaristia quebra a força do demônio. Então, vejam que grandeza é isso que a igreja nos ensina. O Concílio de Trento, que foi realizado depois da reforma de Lutero, né, que negava a Eucaristia, negava a missa, o Concílio de Trento, que terminou em 1565, demorou 18 anos. O Concílio de Trento disse o seguinte: há vários meios eficazes de aliviar as almas do purgatório. Porém, o mais salutar, né, é o santo sacrifício da missa. Então está aí, você quer socorrer as almas do purgatório. Nós sabemos que elas, por elas mesmas, elas não podem fazer mais nada. Então ofereça a Santa Missa por elas. Hã? Vá lá na sacristia antes da missa. Peça para colocar o nome de seu parente já falecido, né? Pai, mãe, né? E ele diz: as almas do purgatório são aliviadas pelas orações
e sufrágio dos fiéis, principalmente pelo sacrifício do altar. A seção 25 do Concílio de Trento diz isso. E o grande São Tomás de Aquino dizia o seguinte, né? Segundo o uso geral, a igreja sacrifica e ora pelos defuntos e assim liberta-os do purgatório. Veja que interessante. O São Tomás de Aquino foi aquele que o Papa Urbano II chamou, né, quando houve o milagre lá de Lanciano, não, de Orvieto, né, em que o sacerdote estava celebrando a missa, e aconteceu ali que a hóstia se transformou em carne e sangue naquele corporal. Esse corporal está lá na Itália, né? Quem vai lá, Orvieto, vê lá na Basílica de Orvieto, está lá em cima. Eu tive a graça de uma vez vê-lo ali, né? A gente vai falar dele daqui a pouco, né? Bom, então, aí a gente tem as grandezas da Santa Missa, né? Na hora da morte, os santos dizem que as missas que nós tivermos assistido serão a maior consolação para nós. Toda a missa implora o perdão junto da justiça divina. Em toda a missa nós podemos diminuir a pena temporal devida aos pecados que a gente tem que cumprir no purgatório, né? E assistindo com devoção à missa, né, nós prestamos a maior honra à santa humanidade de Jesus Cristo, dizem os santos. Tá aí. Vamos fazer um intervalo, nós já voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, meus amigos, nós estamos aí conversando hoje um pouco sobre a Eucaristia e quero falar também um pouco sobre os milagres eucarísticos mais importantes. Claro que são tantos e tantos e tantos milagres eucarísticos na história da igreja que, né, nem dá para falar todos aqui, mas a gente vai falar alguma coisa. Mas antes eu quero ainda continuar citando aquele santo que eu estava falando dele, São Lourenço Justiniano. Ele diz assim, né, quando você participa da Santa Missa, Deus se compadece de muitas das tuas negligências e omissões. Muitos pecados nossos, gente, são por negligência, por omissões, né? São Tiago diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Quantas vezes nós pecamos porque nós deixamos de fazer o bem que a gente podia fazer, né? Mas aí o santo está dizendo que na Santa Missa, Deus se compadece desse nosso pecado. Perdoa-te os pecados veniais não confessados, dos quais, porém, te arrependeste. Diminui o império de Satanás sobre ti. Olha, gente, diminui a força, as tentações de Satanás sobre nós. Ele diz assim, uma só missa que houveres assistido em vida, ser-te-á mais salutar que muitas a que outros assistiram por você. Entende? Depois da tua morte. Pois pela missa participas da paixão, morte e ressurreição. Então, a missa que você participa, diz ele, tem mais fruto para você do que aqueles que as pessoas assistirem por você depois da sua morte. Não que não tenha valor, claro que tem, né? Então, ele diz, a missa preserva-te de muitos perigos e desgraças que te abateriam. Sabe, gente, muita coisa que a gente não acontece com a gente, que Deus protege a gente, é por causa da missa que você assistiu. Ele fala, toda missa diminui o purgatório. Toda missa alcança-te um grau de glória maior no céu. A gente sabe que no céu tem níveis de glória. Depende do mérito de cada pessoa, né? Cada um, São Paulo fala, vai receber as recompensas de Deus de acordo como viveu aqui na terra, de acordo com os seus méritos, né? E ele termina dizendo que és abençoado em teus negócios e interesses pessoais. Olha aí, até nos negócios justos, nos interesses pessoais, naquilo que você faz, né, você é abençoado. Bom, colocado um pouco aí sobre a missa, né, eu quero falar um pouco agora sobre os principais milagres eucarísticos, né? Uma vez, uma revista italiana chamada Jesus, que é das edições paulinas, publicou em Roma, em 1983, está lá nas páginas 64 até 67, publicou uma matéria de um escritor italiano chamado Antonio Gentili, onde ele apresenta muitos milagres eucarísticos. E há tempos foi
traçado assim um verdadeiro mapa eucarístico que registra o local e a data de mais de 130 milagres eucarísticos que aconteceram só na Itália. Olha, um mapeamento, mais de 130 milagres eucarísticos, isso em 1980 até 83. Então, a gente sabe que são muitíssimos milagres eucarísticos no mundo inteiro. Não é? Eu gostaria de citar um caso muito interessante que aconteceu várias vezes na história da igreja, pessoas que às vezes eles viviam só da Eucaristia. Houve uma francesa, que hoje está em processo de beatificação, a Marthe Robin. Marthe Robin, ela alimentou-se durante mais de 40 anos só da Eucaristia. Olha que coisa impressionante. 40 anos sem alimento nenhum. Uma outra alemã, Teresa Neumann, durante mais de 36 anos, se alimentou só da Eucaristia. Aqui estou dando, olha, e tem mais gente, viu? Aqui estou dando só 2 exemplos, da Marthe Robin e da Teresa Neumann. Se alimentavam só da Eucaristia. Isso é um verdadeiro milagre eucarístico. Né? Porque aquela hóstiazinha pequenininha não tem quase que matéria orgânica, pouca coisa. Como é que aquilo vai manter a pessoa viva? Milagre. Mas eu quero começar falando do milagre de Lanciano. O milagre de Lanciano, você vê uma foto dele aqui, ó, nesse livro que eu escrevi, né? O Segredo da Sagrada Eucaristia. Você vê aqui, né? Nessa foto aqui, a carne, o pão que se transformou em carne, né? E o sangue coagulado. Quem quiser ver lá em Lanciano, na Itália, está lá. A mostra de quem quiser ver. Agora, o impressionante é o seguinte, esse milagre aconteceu no ano 700, ou seja, faz 1.300 anos. Era um monge da ordem de São Basílio, que estava celebrando a missa, né, dos santos Degonciano e Domiciano. E na consagração, alguns dizem que parece que o sacerdote duvidou um pouco da presença real de Cristo. A hóstia transformou-se em carne e o vinho em um sangue depositado dentro do cálice, né? Assim, coagulado. O exame dessas relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, foram feitos em 1970 com autorização do Papa Paulo VI. E o que os cientistas na análise descobriram? Primeiro, a hóstia é constituída por fibras musculares estriadas do miocárdio, do coração. Olha que interessante, quis deixar ali uma presença do coração dele, que simboliza o amor dele, né? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Não apresenta lesões, olha que interessante, como as apresentaria se tratasse de um pedaço de carne cortada com uma lâmina. Não aparece lesões. Depois, um outro fato, quanto ao sangue, trata-se de um sangue humano, não é qualquer tipo de sangue, não. O sangue da carne e o do cálice revelam tratar-se sempre do mesmo tipo de sangue AB. O sangue tipo AB é o sangue comum dos judeus. Olha que outro dado interessante. E esse é também o grupo que o professor que analisou, o professor Bologna, da Universidade de Turim, ele identificou também no Santo Sudário. Olha que interessante. Quando foi feito o exame do sangue no Santo Sudário, encontraram o mesmo tipo de sangue AB. É mais uma evidência do milagre do Santo Sudário. Depois, um outro fato, apesar da sua antiguidade, 1.300 anos, a carne e o sangue se apresentam com uma estrutura de base intacta, sem sinais de alterações substanciais, sem que tenham sido utilizadas substâncias ou outros fatores para conservar aquilo. Quer dizer, é como se tivesse essa carne tirada hoje da pessoa, depois de 1.300 anos. Quer dizer, é um milagre realmente incontestável, né? E aí tem outras coisas interessantes. Um outro milagre importantíssimo é o que deu origem à festa de hoje. O milagre de Orvieto, que aconteceu na cidadezinha de Bolsena, na Itália, perto de Orvieto. Isso foi em 1263. Essa festa deu origem à festa, inclusive à procissão de Corpus Christi. E tudo começou exatamente no ano de 1208, quando uma monja
né, chamada Santa Juliana Cornilon, que morreu em 1258, né, ela, inspirada por Deus, ela começou a pedir ao Papa a introdução da festa de Corpus Christi, que Jesus pedia a ela. Jesus pedia a ela, a Santa Juliana Cornilon, que o Papa instituísse uma festa do Corpus Domini, o corpo do Senhor, no calendário litúrgico da igreja, que não existia. Então, aí aconteceu um milagre. Jesus pedindo para ela, né? E não é fácil, né? Você, uma monjazinha, chegar no Papa e pedir um negócio desse, né? Mas aconteceu o grande milagre. Um padre chamado Pedro, que era de Praga, da Boêmia, né? Quando ele celebrava uma missa na cripta de Santa Cristina, na cidadezinha de Bolsena, ele foi surpreendido pelo milagre durante a consagração. Ou seja, da hóstia consagrada, começaram a pingar gotas de sangue sobre o corporal. E até hoje está lá, em exposição, em cima do altar ali da belíssima basílica de pedras pretas e brancas na Catedral de Orvieto. Eu tive a graça de estar ali 2 vezes, até assisti uma missa ali, bem pertinho ali do altar. Então, o Papa Urbano IV, que foi Papa de 1262 a 1264, ele residia em Orvieto, uma cidade perto de Bolsena, onde o Papa tinha ali uma espécie de um castelo, o Papa, alguma coisa assim, né? Então, quando o Papa soube do milagre, ele pediu ao bispo lá de Bolsena, que se chamava Diácono, levar as relíquias de Bolsena até Orvieto. E o povo foi em procissão com o bispo carregando, entende? O milagre. E o Papa, então, foi à porta da cidade receber, e quando o bispo mostrou o milagre para o Papa disse: Corpus Christi, é o corpo de Cristo. E aí ele não teve dúvida, já sabendo que a Santa Juliana Cornilon pedia essa festa, então o Papa emitiu uma bula chamada Transistorus de Mundo, em 11 de agosto de 1264, onde ele prescreveu, então, isso que na quinta-feira, após a 8ª de Pentecostes, nós temos a festa de Pentecostes, 8 dias, na primeira quinta-feira seguinte, que vai ser agora, não é? Hoje, então será celebrada a festa em honra do corpo do Senhor. Né? E aí, interessante que São Tomás de Aquino era um teólogo que assessorava o Papa ali em Orvieto. Né? Então, São Tomás de Aquino, o Papa encarregou São Tomás de Aquino, né, para compor o ofício da celebração. Então, esse canto que a gente canta, o Tantum Ergo, tão sublime, sacramento, foi São Tomás de Aquino que escreveu. Né? É interessante que o Papa pediu para ele, pediu também para São Boaventura, né, que os dois fizessem um ofício. E primeiro São Tomás de Aquino começou a ler para o Papa. Quando São Tomás de Aquino foi lendo o ofício que ele preparou, disse que São Boaventura começou a rasgar o dele. Não quer nem mostrar para o Papa. O de São Tomás está tão bom, aí ficou o de São Tomás. Né? Então foi encarregado pelo Papa fazer esse ofício. E aí, gente, coisa bonita, em 1290, veja, logo depois, foi construída a belíssima Catedral de Orvieto, que é chamada de Lírio das Catedrais, né? Porque ela é feita de pedras pretas e brancas, uma coisa bonita, né? O pessoal corintiano é que deve gostar dessa basílica. Uma beleza. Bom, um outro milagre maravilhoso. Olha, gente, aqui eu vou narrar apenas alguns milagres, dentro do tempo que eu tiver aqui da nossa aula, tá? Mas um outro milagre muito bonito foi o milagre de Ferrara, que aconteceu, olha, em 1171. Exatamente no dia 28 de março de 1171. Né? Aconteceu esse milagre na Basílica de Santa Maria in Vado, no século XII. O que acontecia? Propagava-se um perigo muito grande, que era uma heresia de um tal Berengário de Tours, era um herege famoso chamado Berengário de Tours, que negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Esses hereges que de vez em quando, né, negam a presença real de Cristo, como aconteceu muitas vezes na igreja. Acontecia, esse Berengário ele era muito famoso, então essa heresia dele se propagava muito. Né? Então, o que aconteceu? No dia
exatamente 28 de março de 1171, o padre Pedro de Verona, com 3 sacerdotes, ele celebrava a missa da Páscoa. No momento de partir o pão consagrado, aconteceu o milagre. A hóstia se transformou em carne, da qual saiu um fluxo de sangue que atingiu a parte superior do altar. Interessante. Cujas marcas são visíveis até hoje. Há documentos que narram o fato. Por exemplo, tem um breve é o nome de um documento, né? Tem um breve do cardeal Magliatori, que é de 1404, e tem uma bula do Papa Eugênio IV, 1442, cujo original foi encontrado em Roma, em 1975, dando conta da verdade desse milagre. O milagre foi em 1171. A bula do cardeal e do Papa Eugênio é de 1442, mas só foram encontrados em 1975. Olha que interessante. Mas a descoberta mais importante deu-se em Londres, em 1981. Por quê? Porque foi encontrado um documento de 1197 narrando o fato. Olha que interessante. Além das descobertas desses documentos, dessas 2 bulas em Roma, um documento encontrado depois lá em Londres, em 1197. Então, vocês vejam que a igreja, quando ela diz que um milagre realmente aconteceu, a igreja ela vai fundo na pesquisa. A igreja não brinca com essas coisas, não. Então, aí a gente tem o milagre de Ferrara. Ferrara é uma cidade da Itália. Bom, um outro milagre muito interessante foi na cidade de Ofida, também na Itália. 1273. Veja a antiguidade desses milagres. A gente fala de 1200. Né? Nós temos aí pelo menos 800 anos. Né? Esse milagre aconteceu o seguinte. Uma senhora chamada Rizzarella Stasio, era uma devota assim, um tanto quanto imprudente, né? E ela realizava umas certas práticas supersticiosas com a Eucaristia, como às vezes acontece aí nas missas negras, nessas igrejas satânicas, né? Em uma dessas profanações que ela fazia, essa senhora Rizzarella, a hóstia se transformou em carne e sangue no meio dessa coisa que ela fazia. E foram entregues ao padre chamado Giacomo Giatolevi, e são conservadas até hoje. Então, há muitos testemunhos históricos também sobre esse fato. Veja, gente, essas provas estão aí ainda existentes. É muito interessante isso. Bom, vamos para mais um intervalo, mas tem mais coisa. Eu vou colocar mais milagres eucarísticos para você ver, confirmados pela igreja. Gente boa, estamos de volta aqui com a nossa Escola da Fé, no nosso terceiro bloco, para a gente já concluir aqui essa conversa que nós estamos fazendo sobre os milagres eucarísticos. Quero mostrar a vocês novamente esse livro do Padre Jonas, Eucaristia, o nosso tesouro. Né? E quero mostrar esse livro, que é uma compilação que eu fiz das obras de São Pedro Julião Eymar. Ok? Ele escreveu 5 volumes sobre a Eucaristia. Eu fiz uma espécie de uma síntese e coloquei. Tem coisas realmente fantásticas aqui que a gente tem certeza que você não sabe. Por exemplo, a explicação que ele dá aqui, por exemplo, sobre a transubstanciação do corpo e sangue de Cristo é uma coisa maravilhosa. E outras coisas muito bonitas. Bom, mas vamos em frente. Alguém pode perguntar assim, nós estamos aqui estudando os milagres eucarísticos, mas por que tanto milagre eucarístico? Porque, gente, o milagre, como eu disse, o milagre mais importante da nossa fé é o milagre da Eucaristia. Deus, num pedacinho de pão, tem inteligência que possa entender isso? Jamais. Né? E não é apenas Jesus está ali, não. A hóstia não é só a presença, a hóstia é o corpo de Cristo. Quando você come aquele pão, você está engolindo Jesus Cristo de maneira assim misteriosa. Para quê? Para ser remédio e sustento para a nossa vida. Então, como muita gente não acredita, então deixa essa abundância de milagres. Então, esses milagres não é para nós que acreditamos. Nós acreditamos. Bastou Jesus dizer, isto é o meu corpo, ponto.
Eu acredito que fé não é você entender. Fé é você acreditar por causa da autoridade da pessoa que está falando. Quem está falando é Deus. Então, se Deus está falando, ponto final. Não importa se eu entendo ou se eu não entendo. Deixa para lá. Mas como Deus é tão bondoso, Ele quer dar um socorro para aqueles que têm uma fé mais fraca. Então Ele deixa os milagres eucarísticos para isso, você entendeu? E por isso que se repete tanto até os dias de hoje. Eu me lembro que o Papa Francisco disse que ele viu um milagre eucarístico lá na Argentina. Recentemente, aqui no Brasil, provas em que bispo... Né? Não dá tempo de eu colocar tudo isso aqui nesta aula, mas você vê pela internet aí, tantos e tantos, na Índia esses dias, né? Que coisa maravilhosa, apareceu o rosto de Cristo numa hóstia, dentro do ostensório, durante uma adoração, uma celebração, e o bispo do local, veja, na Índia, um país de pouquíssimos católicos, o bispo autorizou venerar aquela imagem realmente como verdadeira. Então, são muitos exemplos. Vou colocar aqui mais alguns, por exemplo, na cidade de Siena, né? E também em Cássia, ali na Itália, em 1330, um sacerdote foi levar a Eucaristia, chamado viático, né? Para um enfermo, uma pessoa que estava enferma, e ele colocou, de maneira assim irreverente, ele colocou a hóstia dentro do breviário. O breviário é o ofício das horas. Para levar até o doente que estava grávida. Olha, vê se é possível. Pode colocar dentro de um livro, a hóstia consagrada. A hóstia tem que ser colocada dentro né, de um recipiente adequado. Né? Não, leva... O que aconteceu? A hóstia começou a sangrar dentro do livro. No momento da comunhão, que ele abriu o livro para entregar, ele viu que a hóstia se liquefez e quase que se reduziu a sangue. E molhou as páginas do livro. E a primeira página perdeu-se em 1866, mas a relíquia chamada de Corpus Domini é atualmente venerada na Basílica de Santa Rita de Cássia. Entende? Então, mais um. Esse, olha, 1330. Depois temos um milagre também interessante que aconteceu em Turim, na Itália. Turim é aquela cidade de Dom Bosco, né? Isso já foi em 1453. Eu estou colocando assim em ordem crescente cronológica, né? O que aconteceu? Ali em Turim, tinha os chamados piemonteses, ali é o Piemonte, né? Uma região ali do norte da Itália. Os piemonteses, eles tinham saqueado a cidade de Milão. E quando eles chegaram na igreja, eles forçaram o sacrário, tiraram o ostensório de prata que estava ali, e no qual estava a hóstia, né? Dentro, e eles pegaram aquele ostensório de prata, mais interessado na prata do que em qualquer outra coisa, colocaram dentro de uma carruagem, né? E se dirigiram para Turim. O que aconteceu? As crônicas antigas relatam que na altura da igreja de São Silvestre, o cavalo parou bruscamente, né? O que ocasionou a queda do ostensório, né? No chão. E o ostensório se levantou nos ares, com grande esplendor, assim, com um brilho grande, né? Raios que pareciam assim, raios do sol. Né? E aí os espectadores chamaram o bispo da cidade, que se chamava Ludovico Romagnano. Tem até o nome do bispo, Ludovico Romagnani, que foi ao local onde estava lá o ostensório. Quando ele chegou, o ostensório caiu por terra, ficando o corpo de Cristo pairando nos ares e emitindo raios refulgentes. O bispo, diante dos fatos, pediu que trouxesse para ele um cálice. Aí, ele, dentro do cálice, a hóstia que estava pairando no ar desceu e foi levada para a catedral, né? Com uma solenidade de muita gente, com o povo atrás. Era o dia 9 de junho de 1453. Aí alguém pergunta, mas tem testemunho disso?
os documentos antigos que tem. Existem testemunhos contemporâneos do acontecimento, ou seja, da época, né? Existe uma tal de Atti Capitolari, é uma ata, né? De 1454 até 1456, que narra esse acontecimento. Então, tem documento da época. E a igreja de Corpus Domini, que foi construída em 1609, está lá até hoje e atesta esse prodígio. Então, são muitos fatos muito interessantes, né? Um outro milagre muito interessante aconteceu em Siena, também na Itália, né? Além do de Cássia, também um de Siena. Esse já mais aqui, 1730, já um pouco aqui mais perto. Na Basílica de São Francisco, em Siena, durante a noite de 14 para 15 de março de 1730, foram jogadas no chão 223 hóstias consagradas por um grupo de ladrões que roubaram, né, o cibório de prata, né, onde a âmbula, onde estavam as hóstias. Jogaram as hóstias no chão porque quiseram pegar o objeto de prata. 2 dias depois, as hóstias foram achadas numa caixa de esmolas misturada com dinheiro. Alguém deve ter pego aquelas hóstias ali e colocado dentro ali da caixa com dinheiro. Essas hóstias foram limpas, foram guardadas na Basílica de São Francisco, ninguém as consumiu, e logo o milagre aconteceu, como que, com o passar do tempo, as hóstias não se estragaram, o que é um grande milagre. Porque a hóstia, se você deixar com mais de 15 dias guardada, ela começa a embolorar. Aliás, não se pode deixar uma hóstia consagrada há mais de 15 dias sem ser consumida, porque é uma profanação da Eucaristia, né? Inclusive, São Pedro Julião e Marco, quando ele fala dessa profanação, ele fala: a hóstia vai se consagrando, é como se isso fosse encolhendo do pedaço de pão que ainda está intacto, até que ele é expulso, se aquela hóstia se estraga completamente. São Pedro Julião e Marco conta isso aqui. Então, essas hóstias não se consagraram até hoje. Então, a partir de 1914, foram feitos exames químicos que comprovaram que é pão em perfeito estado de conservação. Tá aí. Bom, gente, depois nós temos outros milagres mais recentes, né? Por exemplo, o site Gaudium Press, né? Ele publicou agora recente, no dia 22 de maio, aqui, 2025, né? Ele fala que depois de uma década aprovado pelo Vaticano, esse milagre eucarístico de Kerala, na Índia, que ocorreu em 2023, foi considerado autêntico pela igreja. Agora aqui, ó, né? Em uma missa, numa pequena igreja rural, foi no dia 15 de novembro de 2013, nesta hóstia consagrada surgiu aquilo que eu falei, o rosto de Cristo, né? Acima visível. Isso passou na internet aí, eu vi num canal do YouTube, você vê visivelmente o rosto de Cristo na hóstia. Só você procurar aí no YouTube que você vai achar. Bom, depois tem muitos outros milagres. Vou citar aqui alguns para a gente concluir a nossa conversa de hoje. Por exemplo, em Sokolka, na Polônia, no dia 12 de outubro de 2008, agora milagres já mais recentes, né? Uma hóstia consagrada caiu no chão durante a distribuição da comunhão. Ela foi colocada em água para dissolver, mas depois de alguns dias a mancha vermelha semelhante a sangue apareceu. Veja bem, você põe um pedaço de pão feito de trigo sem ser consagrado, ele dissolve, não aparece sangue, mas nesse apareceu sangue, na hóstia dissolvida na água, né? E depois, com exames laboratoriais, indicaram que o tecido era semelhante ao músculo do miocárdio do coração, em estado de sofrimento. Olha que interessante que os médicos chegaram à conclusão. Era o músculo que estava em estado de sofrimento. E o arcebispo, né, deixa se eu consigo falar direito, Białystok, na Polônia, né? Ele autorizou a veneração local, embora o milagre não tenha
sido ainda oficialmente reconhecido pelo Vaticano, que é coisa muito recente, né? Mas o bispo já autorizou, né? Até que o Vaticano autorize, né, uma veneração mundial. Outro milagre também na Polônia, aconteceu em 2013, né, na cidade de Legnica, na Polônia. Né? A descrição do milagre é o seguinte: uma hóstia caiu no chão e foi colocada depois em água. Mesma coisa, aparece depois essas manchas vermelhas. Né? Um outro milagre, Buenos Aires, na Argentina. Esse milagre foi analisado de 1992 a 1996. Né? Bom, esse milagre ocorreu, na verdade, em 1996, quando uma hóstia foi encontrada no fundo de um candelabro e depois apresentou transformação em algo que parecia carne com sangue. E os exames indicaram que se tratava de tecido do coração humano, do tipo AB, o mesmo tipo que eu já falei aqui, encontrado em outros milagres eucarísticos históricos. Veja, esse aqui bastante recente. Inclusive, o Papa Francisco uma vez fez um pronunciamento, né? Investigado localmente com o apoio do então bispo auxiliar, que era ele, né? Jorge Mário Bergoglio, que depois se tornou Papa Francisco, ele era bispo do local, né? Ele confirmou. Né? Bom, não foi ainda oficialmente reconhecido pelo Vaticano, porque o Vaticano é muito prudente, né? Mesmo que o Papa, como bispo, tenha reconhecido, ele como Papa ainda deixa a seriedade que deixa a igreja pesquisar, tá certo? Então, esse milagre hoje, lá na Argentina, ele tem uma ampla veneração e tem também uma ampla documentação. Também no México aconteceu, na cidade de Tixtla, em 2006, durante um retiro espiritual, uma hóstia consagrada começou a sangrar. De novo, estudos laboratoriais concluíram que o sangue era humano tipo AB e continha DNA humano sem sinais de manipulação. O bispo local, aí do México, dessa cidade, ele considerou o evento como milagroso, possivelmente milagroso, e o caso foi levado para a congregação, para a doutrina da fé, que analisa esses casos. Agora, a igreja demora para dizer se um milagre realmente aconteceu, porque vocês imaginam, tem que fazer pesquisa. A igreja não brinca com essas coisas. Né? Bom, depois tem um outro milagre que aconteceu também na Índia em 2001. Né? O nome da cidade é tão complicado que eu nem sei dizer direito. Shiratakonan, 2001. O local foi a igreja da paróquia de St. Mary's Shiratakonan, né? Estado de Kerala, no sul da Índia. Né? Então, o padre que estava celebrando a missa, o padre Johnson Caror, ele notou o aparecimento de 3 manchas na hóstia consagrada que logo formaram, né, os pés de um rosto, né, de Cristo com a coroa de espinho. Então, esses milagres todos, gente, mostram para nós o seguinte: é real a presença de corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Agora, quem não tem fé, não quer acreditar, paciência. Né? São Tirano de León dizia: para quem tem fé, não precisa prova nenhuma. Para quem não tem fé, às vezes não bastam todas as provas. E a pessoa continua não acreditando. Mas aí é a liberdade de cada um que Deus respeita. Está aí essa aula para a gente fechar nossa festa de hoje de Corpus Christi. Um grande abraço. Peço a algum sacerdote ou diácono que nos dê a sua bênção para a gente completar essa nossa aula. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.